E aí, meus power cérebros, tudo bem com vocês? A sua neuropsicóloga aqui hoje vai falar sobre como aprender de verdade e não esquecer. Muita gente acha que tem problemas de memória. Você acha que tem um problema de memória, dificuldade de recordar daquele assunto? Bem, muita gente acha que não retém aquilo que deveria, aquilo que estudou. Chega às vezes na hora da prova, dá aquele branco horrível e não sabe bem o que aconteceu, né? E assim foi com uma pessoa que me procurou há um tempo atrás. Ela chegou desesperada. Era uma jovem de 28 anos, né? E ela realmente estudava muito, né? Todos os dias e tudo para um concurso. E o que aconteceu? Ela estava desesperada porque ela tinha certeza que ela tinha algum problema de memória. E ela disse, eu preciso fazer uma avaliação porque não é possível. Eu fui para a prova e eu não fiz quase nada, apesar de ter passado quase 6 meses estudando cerca de 7 horas por dia. Então, realmente, eu achei aquilo bastante estranho e a gente fez a avaliação. Eu apliquei alguns testes nela, de memória, de concentração, fiz o histórico dela e eu percebi que ela realmente não tinha um problema cognitivo, mas existia um problema. Ela não conseguia ter qualidade nos estudos dela. E aí a gente começou a montar um plano para ela conseguir memorizar aquilo que ela estava estudando. Então, primeira coisa que ela não conseguia era se concentrar. Então, apesar dela passar 7 horas estudando, era uma luta ela conseguir se concentrar 10 minutos. Por quê? Ela ficava mexendo no celular, ou então falando com alguém da casa, ou então se levantando para comer, e ela estava muito agitada e muito ansiosa. Então, ela ficava pouco tempo realmente com concentração de qualidade. Então, antes da memorização, a gente precisa entender que a gente precisa se concentrar. Porque o nosso cérebro é uma esponja. Então, se essa esponja não estiver funcionando, como é que ele vai absorver? Como é que ele vai lembrar depois? Então, se você quer melhorar a concentração, tem outro vídeo que eu fiz sobre algumas técnicas que você pode aplicar para se concentrar melhor. E aí, a gente aplicou nesse caso, certo? Depois, eu analisei e percebi que ela não tinha um planejamento personalizado. Ela fez um cronograma baseado em um modelo que ela viu na internet, ela montou para ela e ela fez poucas adaptações. E para a necessidade dela, ela estudava assuntos do edital que eram bem avançados e que ela não tinha uma base muito boa. Então ela estudava o assunto avançado de uma maneira que fazia ela se esforçar muito e entender pouca coisa. Então por isso que ela também não conseguia se concentrar, porque aquele conteúdo se tornou aversivo para ela. Porque ela não entendia o que estava sendo dito ali. Ela não conseguia imaginar de uma maneira concreta como é que aquilo acontecia. E isso não facilitava o aprendizado dela. Consequentemente, ela também não memorizava. Então, a gente fez um planejamento personalizado, né, pegando o edital, vendo assuntos também que não eram do edital, mas que ela precisava entender, que eram assuntos de base, para ela entender melhor os assuntos do edital, certo? E através disso, melhorou bastante. A gente também fez algumas pausas durante os próprios estudos, essas pausas estratégicas, né, para o cérebro descansar, para o cérebro absorver melhor. E a gente fez um planejamento também para ela estudar as matérias que ela gostava mais, antes das mais difíceis e mais complicadas, então, ou que ela não gostava. Porque a nossa concentração e a nossa memória está muito ligada ao que a gente gosta. Você pode perceber que quando a gente gosta de um assunto, a gente vai, se debruça sobre ele e presta atenção e memoriza, porque sim, o nosso cérebro, né, ele tem a parte cognitiva ligada à emocional. Então, quando a gente gosta de algo, facilita muitas coisas. Então, a gente começou a criar uma motivação para ela estudar cada conteúdo e melhorou muito o planejamento de estudos dela da semana. Então, ela tinha, além da qualidade, ela tinha também uma boa quantidade de horas de estudo. Unimos as duas coisas, porque não adianta a gente pensar só na quantidade do que a gente estuda, mas não pensar na qualidade, né? E depois a gente foi fazendo um esqueminha de memorização, que consistia dela ler aquele assunto, depois ela assistir ou ouvir, né, uma videoaula, um vídeo sobre aquele mesmo assunto, e depois ela praticava aquele assunto de alguma forma, vendo uma reportagem, ela tentava ver algum caso do dia a dia, ela resolvia questão, e dessa forma ela conseguiu melhorar muito a memorização dela.
Ah, e além disso, ela também fez alguns cartõezinhos, ao invés de fazer o resumo em texto, ela fez alguns cartãozinhos com algumas perguntas do que ela precisava lembrar. E ela espalhou pela casa e ela sorteava aqueles cartõezinhos durante o dia para estimular o cérebro a relembrar o assunto que ela já tinha estudado, né? Então, antes de memorizar, a gente vai aprender. Então, quando o cérebro ele aprende, ele se torna uma máquina de que ele vai relembrar de uma forma bem mais fácil, né? Mas antes de tudo, a gente precisa entender. Então, quando ela entendeu o conteúdo, né? Fazendo o esqueminha de ler aquele conteúdo, né? Sem precisar se cobrar tanto. Ela lia, óbvio que ela tinha muitas dúvidas, mas ela esperava. Ela primeiro lia aquele assunto, depois ela ouvia alguns áudios sobre aquele mesmo assunto, então muitas dúvidas, né, do que ela tinha lido eram tiradas no próprio áudio do professor, e depois ela ia resolver questão, ela ia praticar aquele assunto de alguma maneira. Então, dessa forma, ela fez um ciclo, né, que melhorou bastante, tanto o aprendizado dela como a memorização. E depois, no próximo concurso, né, ela me falou que realmente rendeu muito mais do que ela imaginava. Apesar dela não ter passado ainda, né, nessa segunda tentativa, ela ficou extremamente feliz, né, pelo resultado que ela teve. Que ela obteve tipo 50% a mais de rendimento, de assertividade do que ela tinha tido antes, porque ela conseguiu lembrar, certo? Então, se você realmente quer memorizar, primeiro você tem que se preocupar em aprender aquilo que você está estudando. Nosso cérebro não vai memorizar muito aquilo que a gente não entende, certo? E tentar criar uma rotina de forma prazerosa que você possa aprender aquele conteúdo e colocar algumas técnicas de memorização em prática, certo? Então, você gostou desse conteúdo, dessas dicas? Se você gostou, coloque em prática e depois me diz como é que foi pra você, certo? Então, um abraço e até mais!